Oi, gente, bom dia, paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né, por mais uma manhã, mais uma oportunidade de estarmos aqui na presença do Senhor, para nos alimentar e nos fortalecer da palavra de Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus por esse dia de hoje, né, precisamos agradecer a Deus, ser gratos, né, por tudo aquilo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer nas nossas vidas, mas primeiramente precisamos agradecer por essa manhã, por esse dia lindo que o Senhor preparou para cada um de nós, amém? Vamos orar, vamos agradecer a esse Deus. Você já agradeceu ao Senhor hoje? Você já colocou Deus diante, né, do seu dia? Você já apresentou o seu dia ao Senhor? É maravilhoso quando a primeira coisa que a gente faz é agradecer a Deus, é apresentar o nosso dia ao Senhor, a convidar Ele a estar conosco, né? Aleluia, nesse dia de hoje, amém? Vamos orar? Querido Deus, nessa manhã de hoje, papai, nos colocamos, paizinho querido, aqui diante de Ti, Senhor, porque, Pai, somos completamente dependentes do Senhor, Pai. Sem Ti, Deus, não tem como, Pai, a gente fazer nada, Pai, sem a Tua direção, Pai. Por isso nos colocamos aqui te pedindo, Senhor, venha nos dar direção, venha nos conduzir nesse dia de hoje, Pai, porque Tu és fiel em todo o tempo, Pai. Porque Tu és poderoso, Senhor. Porque o Senhor tem poder para nos guardar, para nos proteger, para nos livrar, Senhor, de todo o mal. Toma a frente, toma a direção, toma o primeiro e melhor lugar das nossas vidas, Senhor. Fica conosco, Pai, e nos ajuda a mais um dia, Senhor, a vencermos, Pai, para a honra e a glória do Teu santo nome, Deus. Muito obrigada, Senhor. Fica conosco, Pai. Faz a Tua obra, o Teu querer e a Tua vontade nas nossas vidas. E assim nós oramos e Te agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Livro de 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8, que diz assim. Presta atenção que Deus está falando com cada um de nós nessa manhã de hoje. O rei da Síria fez guerra a Israel e em conselho com os seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado. E assim se salvou, não uma, duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me farás saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Somente até aqui. Depois a gente vai ler mais alguns versículos, amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, o que acontece aqui nessa palavra, né? O rei da Síria, ele levantou guerra contra Israel. E nesse momento aqui, né, todas as vezes que o rei da Síria tramava, né, estar em algum lugar para pegar o rei de Israel, para aniquilar, né, ali o povo de Israel, o exército de Israel, Deus, né, em visão, né, Deus avisava ao profeta Eliseu. O profeta Eliseu ia e avisava o rei de Israel. Então o rei conseguia se livrar, né, ao ponto que o rei mandava, né, os seus servos ali, os seus oficiais, no lugar exato que Eliseu falava que o rei da Síria ia estar, né, ali, e eles iam e confirmava de fato, né, o que acontecia. Então hoje essa palavra para a minha vida e para a tua vida é para nós ter um entendimento, né? Que o nosso adversário, a palavra já diz que ele vive, né, ao nosso derredor, rugindo que nem um leão, caçando a quem possa devorar. Mas Deus é aquele que em todo tempo está do nosso lado, nos guardando e nos protegendo, né? Aleluia! E nos escondendo das garras de Satanás. A palavra já diz, né? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo que ele fugirá de vós.
Então, a partir do momento que nós estamos nos sujeitando ao Senhor, o diabo ele tem que bater em retirada. O diabo ele não vai ter como, né, estar nos atacando, porque Deus ele vai estar nos protegendo. Deus ele dá ordem aos seus anjos em nosso favor. Aleluia, em favor da minha vida e da tua vida. Deus é aquele que dá ordem aos seus anjos em nosso favor, né? E ali o rei da Síria, né, quando disseram está em Dotã, né, o profeta Eliseu, o rei da Síria enviou tropas, né, cavaleiros. Olha o que aconteceu. Então enviou para lá cavaleiros, carros. Então enviou para lá cavaleiros, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saindo, eis que tropas, cavaleiros e carros havia cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, quando o rei da Síria mandou as tropas ali para prender, né, Eliseu, que alguém disse, está lá em Dotã, que ele enviou, né, a tropa ali, o exército, para prender, né, Eliseu, Deus enviou seus anjos poderosos, Deus enviou o exército dos céus para guardar a vida de Eliseu. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus enviou, aleluia, o exército do céu para guardar a vida de Eliseu. E assim é na minha vida e na tua vida. Deus, ele dá ordem aos seus anjos, né, o exército do céu para nos guardar. Em todo tempo o Senhor está nos guardando, em todo tempo o Senhor está nos dando livramento, né, daquilo que nós nem sabemos que o inimigo está tramando, mas Deus, com a sua onisciência, né, ele sabe exatamente as tramas que o inimigo tenta contra a minha vida e contra a tua vida, que nem era aqui com o rei de Israel. Se não fosse Deus, né, usar o profeta Eliseu, né, o rei de Israel tinha caído nas garras do rei da Síria, mas Deus não deixou, porque Deus ele vê todas as coisas, todas as tramas que o inimigo tenta contra a minha vida, contra a tua vida. O Senhor, ele sabe e ele vê, e ele é aquele que corta o laço, despedaça a lança e queima os carros no fogo em favor da minha vida e da tua vida. E ele dá ordem aos seus anjos em todo o tempo para estar nos guardando e nos protegendo. E o diabo, ele está furioso verdadeiramente para nos destruir, né? Porque a palavra já diz que se não fosse o Senhor, né, o diabo ele já teria nos engolido vivo. A palavra diz também que havia um laço, como o laço, né, do caçador, né? Mas o laço se quebrou e nós escapamos para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Então eu quero te dizer, sempre vai haver um escape, um livramento para a tua vida. Deus em todo tempo, ele está atento, né? Aleluia, para estar nos guardando e nos protegendo. Por isso eu digo para você nessa manhã de hoje, não saia de casa sem orar. Não saia de casa sem antes apresentar a tua vida, o teu dia ao Senhor, porque você não sabe os laços que o diabo está preparando, você não sabe os laços que o inimigo está preparando para a tua vida, você não sabe como vai ser o teu dia, então você precisa apresentar ao Senhor, né? Você precisa apresentar ao Senhor. Jesus, quando ele ensinou os discípulos a orar, os discípulos pediram para que Jesus ensinasse a orar, que Jesus ensina o Pai Nosso, né? Lá no finalzinho, Jesus ensinou que eles pedissem ao Pai, né? Livra-nos do mal. Entende? Então nós precisamos pedir para que o Senhor venha nos livrar do mal, porque o diabo em todo tempo ele vai estar ali, tentando nos fazer mal. Mas o Senhor é aquele que está nos guardando. Então ore ao Senhor, peça ao Senhor, apresente o seu dia ao Senhor, porque nós não sabemos as tramas que o inimigo está tentando, né, para nos paralisar. Mas Deus é aquele em todo tempo que está, aleluia, glória a Deus, em teu favor, agindo na nossa vida. Então essa é a palavra de hoje, é a palavra para nós ter o entendimento que aquele que nos guarda, ele não dorme. Deus está ligado 24 horas, nos guardando e nos protegendo dos ataques, né, de Satanás. Assim como o Senhor guardou a vida do rei de Israel, assim como o Senhor guardou a vida de Eliseu, né, dos inimigos ali, das tropas
Assim o Senhor está guardando a minha vida, a tua vida nessa manhã de hoje, amém? Em nome do Senhor Jesus, receba para a tua vida hoje livramento da parte de Deus. Tem livramento do Senhor para a tua vida. Tem livramento, tem escape para a tua vida hoje. No nome do Senhor Jesus, se havia alguma trama hoje do diabo contra a tua vida, que caia por terra no nome do Senhor Jesus. Todo laço, todo embaraço do inferno hoje contra a tua vida, seja repreendido agora, seja paralisado, seja desfeito agora, no nome do Senhor Jesus, que a palavra do Senhor diz que por um caminho eles vieram contra ti, mas por 7 caminhos eles fugirão da tua presença, e nenhuma arma forjada do inferno contra a tua vida vai prevalecer, vai prosperar contra a tua vida. No nome do Senhor Jesus, receba da parte do Senhor. Essa é uma palavra que o Senhor está falando no meu coração, uma palavra profética. Há livramento de Deus para a tua vida hoje. Recebe que é dos altos céus. Há livramento do Senhor para vidas aqui hoje. Vidas que o diabo estava tentando tragar, mas o Senhor é maior. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor está te dando livramento de morte, porque o diabo ia tragar a tua vida hoje. Mas o Senhor não deixa acontecer. Porque o Senhor é Deus e Ele está no céu. E Ele está vendo aquilo que o diabo está tramando contra a tua vida, né? E no nome do Senhor Jesus, há livramento hoje. Recebe da parte desse Deus para a tua vida hoje. Porque o Senhor Jesus, Ele veio para desfazer as obras das trevas, as obras malignas. Que o diabo, ele veio somente para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor, Ele veio para desfazer as obras das trevas. E hoje a obra das trevas da tua vida está sendo desfeita. Aleluia. Oh, aleluia. Na tua vida, receba da parte desse Deus o livramento, o escape para a tua vida. No nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus, que o Senhor toma a frente da tua vida hoje, que Ele vá contigo, que os anjos do Senhor acampem em teu redor, os anjos do Senhor estejam em todo o tempo te guardando e te protegendo, que você esteja escondida sobre a sombra do Altíssimo, que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingida, no nome do Senhor Jesus. Receba da parte desse Deus livramento, escape para a tua vida hoje. Você vai escapar. Essa é a palavra que o Senhor está colocando fortemente no meu coração. Escape. Você vai escapar. Assim como o rei da Síria escapou através da vida do profeta Eliseu, que Deus usou. Nessa manhã de hoje, o Senhor me trouxe hoje aqui exatamente para te dizer isso. Haverá escape, livramento para a tua vida. Porque o diabo, em todo o tempo, ele está tentando te destruir, te derrotar. Mas maior é o Senhor e mais é os que estão em teu favor. No nome do Senhor Jesus, receba essa palavra hoje na tábua do teu coração. O Senhor está contigo, te guardando e te protegendo e te livrando em todo o tempo. Amém? Em nome do Senhor Jesus, glória a Deus. A honra, a glória e o louvor seja esse Deus em todo o tempo, porque Ele é fiel. Ele é fiel. O Senhor é fiel em todo o tempo. Amém? Em nome do Senhor Jesus, que Deus vos abençoe. Eu deixo essa palavra hoje para o teu coração. Guarda ela na tábua do teu coração. Que Deus vos abençoe e vos dê um dia de paz. Glória a Deus. Fica com o Senhor Jesus.